Boa tarde a todos, tá? Primeiramente, agradeço aí a presença e o aceite do convite. Vou compartilhar então aqui a minha tela. Vocês estão vendo? Sim, mas tem que colocar no modo apresentação. Tá, vou colocar. Ali embaixo, perto de onde tem o zoom, Aqui, né? é. Bom, meu nome é Raquel, né? Muito obrigada pela presença de todos. Boa tarde. O tema que eu trago para a minha dissertação, então, é a qualidade de vida dos pacientes pediátricos submetidos ao transplante cardíaco. É uma, eu busquei fazer uma revisão sistemática sobre esse tema. Durante o mestrado de avaliação em tecnologia em saúde, e a partir da minha experiência como enfermeira pediátrica no Instituto de Cardiologia, onde também estão inseridos os atendimentos do paciente em fase em fase diagnóstico, né, e pré e pós-transplante, surgiu o interesse em conhecer a qualidade de vida em relação a essa população, né, que sofreu a internação. Acredito que essa revisão também nasceu da necessidade de agregar dados que podem ser utilizados mais tarde, né, posteriormente, como parâmetro para estimar os índices de qualidade utilizados em estudos de utilidade. Bom, a insuficiência cardíaca é uma síndrome, né, cuja principal característica é a incapacidade do coração bombear e atender às necessidades do organismo. As principais causas em crianças são cardiopatias congênitas ou adquiridas, né? Algumas distrofias musculares, infecções, a própria febre reumática, doença de Kawasaki, entre outros. Seu tratamento ele pode envolver terapias medicamentosas, cirurgias e uso de dispositivos. Como uma última opção, o transplante cardíaco, né? O transplante cardíaco ele é considerado uma alternativa quando a criança tem uma expectativa de sobrevida inferior a 2 anos e quando todas as outras terapias já foram tentadas, né? Já foram esgotadas. Na fase pré-operatória, é uma fase que requer um acompanhamento periódico, então essa criança ela tem que fazer consultas ambulatoriais de tempos em tempos, né? Sendo avaliada de maneira clínica, laboratorial, imunológica, hemodinâmica, justamente para ir verificando se ele é um candidato ao transplante, né? E em que momento ele deve ser incluído nessa fila. O prognóstico dos pacientes pediátricos listados para transplante é bastante reservado, né? E a mortalidade em curto prazo, aguardando o órgão, pode ser compatível a 20%, podendo atingir 31% em crianças com idade inferior a 6 meses. Uma vez que esse paciente está listado, essa espera pode ser longa, e aí ele precisa repetir alguns exames, né? E dar continuidade a esse acompanhamento. Se houver uma melhora, esse paciente ele é retirado dessa fila e pode ser considerado novamente, caso ele piore, a inclusão dele novamente nessa fila. Tá? Então, todo esse processo ele vai vivenciando na fase pré-transplante. Os pacientes com maior probabilidade de morte têm prioridade nessa condição, onde tem essa classificação de gravidade, são os pacientes que necessitam de assistência circulatória mecânica, suporte endotrópico ou ventilação mecânica. Já algumas cardiopatias restritivas ou uso de algum dispositivo de longa permanência são condições clínicas que estão associadas a maior mortalidade e morbidade, porém elas não são indicações clássicas para priorizar a posição deles nessa fila. Tá? Então eles ficam convivendo com uma condição ruim, porém aguardando aí o seu transplante. Ainda que a morte seja um fenômeno inevitável, inerente, né? Você vivenciar isso, conviver com isso durante um período longo, afeta diretamente na sua qualidade de vida e traz reflexões sobre mudanças de hábito de vida, não só a criança, mas também quem convive com a criança, o cuidador. Essa espera, essa expectativa de poder morrer a qualquer momento, guardando um órgão, isso impacta diretamente na qualidade de vida também. Após a realização do transplante,
a gente tem uma outra etapa dessa criança, onde são necessárias fazer algumas adaptações, né, como horários para medicação, higiene, ter um local domiciliar salubre. Também há necessidade de visitas ambulatoriais, imunizações específicas, exames de rotina, pós-cateterismos, né, para verificar a questão da rejeição, que também vão fazer parte aí, junto com as internações e tudo mais, desse pós-operatório do transplante cardíaco, né? Dentre isso, podem ocorrer mudanças de comportamento, humor, diminuição de apetite, irritabilidade e até sinais de insuficiência cardíaca também. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me falar, tá? Um dos cuidados também pós-transplante é a imunossupressão, né? Visando evitar a rejeição do enxerto. A maioria dos esquemas, elas compõem 3 fármacos. Cada medicamento desse pode gerar efeitos colaterais que acabam impactando também na qualidade de vida desse paciente pós-transplante, né? Que podem ser diarreias, gastrites, anemia, ulceração oral. Além disso, a gente também pode estar, eles acabam ficando mais expostos a alguns tipos de, de infecção bacteriana, viral, né? Devido a essa imunossupressão. A monitorização da rejeição do enxerto vai ser realizada através de cateterismo, né? Para fazer a biópsia endomiocárdica, que é um procedimento invasivo que traz, além da internação e permanência do paciente em pelo menos 2 dias, né? Hoje a gente tem essa realidade no hospital, você acaba tendo um cinzenta de complicações, né? Que podem ser perfurações, tamponamentos, arritmias, pneumotórax. E essa frequência desse exame vai depender tanto dos achados que tivemos nos primeiros exames, quanto a rotina do serviço. Hoje, na população pediátrica, a gente tem acompanhado eles de uma maneira que você diminua a quantidade de biópsias que têm que ser feitas, né? A gente acaba preconizando um monitoramento por ecocardiograma transtorácico, justamente para você evitar essa exposição da criança, já que ele tem uma sobrevida aí bem aumentada com um transplante. Então, o paciente deverá seguir rotinas ambulatoriais e vigilâncias infecciosas, além das profilaxias antibacterianas, virais, para fungos e protozoários, para ter uma clínica, realmente uma evolução clínica favorável, evitando possíveis complicações. A qualidade de vida, alguns autores definem como uma percepção de vida acerca da sua posição na vida, dentro de um contexto cultural de sistemas de valores, né? Já a Organização Mundial de Saúde, ela fala que a qualidade de vida é uma maneira individual de se perceber a sua situação de vida num contexto cultural, dentro de um sistema de valores em que ele vive, em relação às tarefas e expectativas que ele tem e padrões estabelecidos pelas condições ambientais. E ela define também saúde como um estado completo de bem-estar físico e mental, mas que não é somente a ausência de infecções e enfermidades. A avaliação da qualidade de vida acabou se tornando um indicador importante utilizado nas análises econômicas, né? Ensaios clínicos e estudos epidemiológicos, que medem o impacto dessas doenças e seus respectivos tratamentos na vida dos indivíduos. Já a qualidade de vida relacionada à saúde só pode ser determinada pelos pacientes comparando uma situação que ele tem com a que ele gostaria de ter. Essas medidas é que são feitas através de questionários validados, onde esse procedimento pode ser replicado em outras populações que não original para que foram desenvolvidos. Com a intenção de verificar junto ao paciente detalhes sobre o seu processo de saúde, doença e qualidade de vida, utiliza-se os Patient Reported Outcomes. E já quando você quer ter as medidas disso para poder inserir dentro de um estudo de utilidade, você já utiliza o PROMS, né, que é Patient Reported Outcome Measures, onde eles são instrumentos com critérios reconhecidos pela comunidade científica que podem ser replicados em diferentes situações ou grupos de interesse. Eles podem ser classificados como genéricos ou específicos. Os genéricos são utilizados em diferentes populações, porque eles não são específicos para uma doença ou tratamento. Já os específicos, eles já se referem a um determinado tipo ou condição de saúde e doença.
Os pronomes genéricos específicos ainda podem ser classificados como baseados ou baseados em preferências. Os que não são baseados em preferências são apresentados como perfis os quais resultantes da soma da resposta em questionário, com interpretação direta. Já os baseados em preferências buscam medir a utilidade dos estados de saúde. As respostas dos instrumentos são combinadas, formando um score para um determinado estado de saúde, que permite o cálculo do QALY, que é uma medida de resumo de ganhos em quantidade e qualidade de vida. Tá? Tem isso como exemplo, então, o Europol, 5 Dimensions, Health Utility e Short Form 6 Dimensions. Aqui eu coloquei os principais prompts utilizados, né, para a gente obter esses scores, né, onde cada um deles vão ver dimensões de percepção de qualidade de vida, né? Por exemplo, o Europol é um sistema descritivo formado por 5 dimensões, onde ele vê o cuidado pessoal, mobilidade, dor, mal-estar, ansiedade, depressão e atividades habituais. E aí cada um deles vai ter uma maneira de quantificar a qualidade. Os resultados obtidos a partir desses instrumentos representam a preferência do indivíduo por determinado estado de saúde, que, quando multiplicado pelos anos de vida vividos, vai gerar o QALY, que é utilizado nas análises de custo-utilidade. Já para a população infantil, né, o grande desafio em mensurar essa qualidade se dá para os instrumentos, às vezes, não contemplarem todas as idades ou por não abordarem considerações relevantes para essa população, como, por exemplo, o bullying. O Brasil ele tem um outro desafio também, que é ter um instrumento que possa refletir a qualidade de vida considerando a diversidade cultural e socioeconômica no país, né? Que a gente tem uma diferença muito grande em relação ao nosso, principalmente a distribuição econômica do país. A capacidade cognitiva das crianças devem ser consideradas quando você vai escolher esse instrumento para ser preenchido e quem vai preencher. E nós temos as faixas etárias onde as crianças ainda não podem responder, né? E quem responde é o cuidador. Assim como sistemas projetados para aqueles autopreenchimentos por crianças mais velhas, né? Uma fala mais fácil, de acessibilidade, talvez tabelas visuais. A compreensão da doença e seu efeito na qualidade de vida relacionada à saúde também muda de acordo com a idade da criança. Consequentemente, tanto a medição quanto a avaliação dessas mudanças na saúde devido à doença precisam ser facilitadas usando instrumentos específicos para cada idade. A padronização da utilização pode ajudar a obter resultados comparáveis, pois instrumentos diferentes podem trazer valores de utilidade muito diferentes. O sucesso do transplante significa garantir uma sobrevida e permitir que eles se desenvolvam nas suas atividades diárias com qualidade. As avaliações das percepções pré e pós-transplante dos cuidadores e dos pacientes sobre sua própria adaptação é fundamental para ter uma perspectiva mais completa sobre como impactou esse transplante na vida dessa criança, além do impacto médico e físico. Como justificativa para essa revisão sistemática, se deu devido às evoluções das intervenções médicas, que vêm contribuindo para o aumento dessa sobrevida, nessa expectativa de vida, após o transplante dessa população. Além disso, por ser um aspecto central nas avaliações econômicas completas, como estudos de custo-utilidade, verificar como está sendo obtidos dados de qualidade de vida é importante, por isso trouxe também essa revisão. Por isso, uma revisão sobre qualidade de vida nesse tema também é a síntese de evidência para a atividade que poderá contribuir para futuras avaliações econômicas completas sobre o tema. Como objetivo geral, a gente trouxe sintetizar e elencar as evidências disponíveis sobre os índices de qualidade de vida obtidos através de instrumentos validados em pacientes pediátricos submetidos ao transplante cardíaco. Já os específicos foi realizar uma revisão sistemática da literatura, com o objetivo de sintetizar índices de qualidade de vida na fase pré e pós-transplante dos pacientes pediátricos, e ainda elencar quais dimensões de saúde foram consideradas por esses instrumentos quando foram usados para mensurar a qualidade de vida. Trata-se, então, de uma revisão sistemática. Inicialmente, a gente fizemos um overview para confirmar o ineditismo da proposta da revisão, né, verificar se havia alguma outra revisão nesse sentido. Foi confirmado esse ineditismo, a gente registrou a revisão no Próspero
E utilizamos como base eletrônica de dados o PubMed Medline, em Base Linux, utilizando como descritores o transplante, qualidade de vida pediátrica, e não houve restrições de idioma ou data de publicação. A pergunta estruturada. A pergunta da pesquisa foi elaborada no formato PICO, né, onde para a população foi considerado paciente na faixa etária de 0 a 17 anos, com indicação do transplante cardíaco. A intervenção foi o transplante e a comparação foi a qualidade de vida na fase pré-transplante e o desfecho foi a qualidade de vida obtida por meio de formulários validados. Foi feito um formulário de extração, né, onde esse formulário buscava observar os resultados obtidos pelos instrumentos, a faixa etária, quem foi o responsável pelo preenchimento. Não houve restrição quanto ao desenho do estudo, o idioma, não foi realizada uma meta-análise. Foram inseridos os resultados na plataforma Ryan para verificação de duplicidade e realização do screening. A elegibilidade foi realizada por 2 membros da equipe de revisão de maneira independente e cega. Quaisquer discordâncias sobre a elegibilidade foram resolvidas por discussão entre esses 2 revisores. O sistema GRADE seria utilizado para avaliar a qualidade do corpo das evidências para o desfecho. Já a avaliação de viés seria utilizada a ferramenta Robbins 1. Após a identificação dos estudos, foram extraídos resultados de dados relevantes usando o formulário padronizado e as avaliações de qualidade foram estratificadas de acordo com o momento da avaliação e a idade da população. Como resultado, a nossa busca trouxe 604 estudos, tá? Com a Associação dos Escritores, que após serem inseridos na plataforma Ryan, foram 120 excluídos por duplicidade, 476 excluídos de acordo com a avaliação de títulos e resumos, e 8 foram lidos na íntegra e excluídos após a análise dos critérios de inclusão e exclusão, conforme a gente expôs nesse fluxograma. Todos os resultados que a gente obteve, não houve uma análise pré-transplante, só após. Então, não foram, apesar de não ter havido nenhum artigo que atendesse a todos os critérios, houveram alguns interessantes para a gente trazer para a discussão e pontuar aqui o que foi, o que agregou essa revisão, né, em relação a conhecimento. Não foram encontrados artigos que avaliassem a qualidade de vida em pacientes pediátricos submetidos a transplante na fase pré. Em geral, os pacientes eram buscados nas listas já de transplantados. Alguns estudos comparavam, por exemplo, pacientes com 10 anos de transplante, explicando como foi a qualidade de vida deles nesse período. Guerra e colaboradores identificaram a associação entre disfunção renal com a pré-transplante com a pior qualidade de vida relacionada à saúde. Provavelmente, o que ele trouxe para a gente foi observar que a fase pré-transplante é importante para você avaliar o ganho de qualidade de vida pós-transplante. Porque dependendo de como essa criança estava antes, e vai impactar nos resultados. Então, você tem que conseguir comparar as crianças que foram o estágio clínico pré-transplante com pós-transplante dentro da população que você está estudando, né? Então, essa associação é provavelmente um indicador de pior estado clínico geral durante o transplante e foi refletindo que piores resultados que as crianças que já apresentavam problemas severos antes do transplante, quando comparados com outros que não tinham esse estado tão severo. As dimensões de saúde consideradas por Guerra foram saúde física, saúde psicossocial, funcionamento emocional. Já parentes colaboradores utilizou um instrumento específico, né, o PET cardíaco, que compreende 6 dimensões. Os estudos onde os pacientes responderam diretamente à ferramenta mostram resultados diferentes do que o estudo de Guerra, onde quem preencheu foram os pais, né? Vários estudos mostram essa variabilidade relacionadas quando o pai ou a própria pessoa que sofreu a intervenção responde a um instrumento. Em relação à comparação, a população, né, que foi comparada, o parente ele comparou a qualidade de vida
transplantes. Os transplantados com pacientes com graus variados de cardiopatias congênitas. Como resultado, ele concluiu que receptores pediátricos relataram qualidade de vida semelhante à de pacientes com doenças cardíacas congênitas. Foi demonstrado também que a idade no momento do transplante e o aumento de ganho de vida são fatores de risco para a baixa qualidade de vida. Guerra comparou população já com cardiomiopatia hipertrófica e doenças cardíacas congênitas e obteve um dado interessante que foi os pacientes que tinham cardiomiopatia hipertrófica tiveram melhor qualidade de vida comparada do que os que tinham doença cardíaca congênita. E ele associou esse fato devido ao paciente ter sido submetido, os que têm doença cardíaca congênita, terem sido submetidos a mais cirurgias de revascularização na fase pré-transplante, que demonstra como a fase pré-transplante também impacta nessa comparação. Quando comparou-se a qualidade de vida em crianças transplantadas às saudáveis e não transplantadas, tiveram pontuações mais baixas. Quando comparado a crianças com problemas crônicos de saúde, os pacientes transplantados também tiveram pontuações totais significativamente mais baixas. O desafio da qualidade de medição da qualidade de vida na população pediátrica está relacionado ao amplo espectro de desenvolvimento nessa faixa etária. Cada período de desenvolvimento é caracterizado por um conjunto único de questões, perdas e considerações de desenvolvimento e psicossociais que impactam nos conceitos de qualidade de vida e nas formas de mensuração. Essa dificuldade pode ser um dos fatores que explicam como esse tema tem sido pouco estudado, apesar de sua relevância. Alguns estudos mediram a qualidade de vida 10 anos após o transplante, só que quando a pessoa respondeu, ela já estava na fase adulta. Para um adulto, a qualidade de vida ela pode ser definida como ter um emprego, ter uma família, poder dirigir. Já para a criança, poder brincar, poder se alimentar, são outras importâncias que se dão à qualidade de vida. A heterogeneidade entre as faixas etárias também dificultou a extração das informações de crianças e adolescentes. As análises realizadas na fase pré-operatória, as condições clínicas no pré-operatório, certamente são grandes desafios para a realização dos estudos na qualidade de vida. O que reflete também os resultados que a gente encontrou. O Guerra, por exemplo, ele fez crianças jovens que os pais tinham respondido o questionário e em pouco tempo de intervenção, comparado com doenças crônicas, por exemplo. Provavelmente algum adolescente poderia ter tido um outro resultado, se fosse um outro tipo de população, que a própria população tivesse respondido esse questionário. Considerações finais. Que a gente concluiu em relação a essa revisão é que são necessários mais estudos relacionados exclusivamente ao transplante cardíaco com a população pediátrica, incluindo avaliação pré-realização do transplante para a população que sofreu a própria intervenção. Questionários respondidos pela população que recebeu a intervenção, acompanhamento da qualidade de vida nas diversas fases de desenvolvimento dessa população. Então, teve a intervenção, fizemos aquele acompanhamento da qualidade de vida. Daqui 6 meses vamos fazer, quando estiver na fase de adolescência, para você acompanhando realmente esse ganho de qualidade de vida e mensurar a qualidade de vida com a utilização de formulários validados na fase pré e pós-transplante de diferentes fases da população pediátrica. Obrigada. Obrigado, Raquel. Dentro do limite, até tinha mais uns minutinhos ainda de folga. Bom, parabéns pela apresentação. A gente começa agora a primeira rodada de arguição. A gente tem até 20 minutos para cada membro. E aí cada membro pode decidir se prefere, né, que tenha respostas em uma conversa ou se prefere fazer todas as considerações e a Raquel responde ao final, tá? Isso fica à vontade de cada membro aqui. Eu começaria pela ordem, né? Sempre o nosso convidado externo aqui, mais externo, tem a preferência, mas eu queria ver, Mônica, como é que tá a situação aí, se você já tá com áudio, que aí eu passaria para você. Acho que ainda não, né? Vai ter que resolver.
Ele aparece para mim aqui, ask to unmute. Aí eu até faço, mas é estranho, porque mesmo agora, por exemplo, aparece o microfone, né? Mas a gente não tá tendo o seu áudio, não. Ou será que você tá com um fone de celular no computador, Mônica? Não sei se você tirar, quem sabe ele libera o microfone, né? Da câmera. Ah, perfeito. Às vezes ele não reconhece aí a. Pode ser um problema de reconhecimento do fone, né? É comum com aquele fone de três entradas, né? Daí o computador não Sim. reconhece. Eu vi uma luz. Tá ouvindo agora? Isso, perfeito. Eu vi a Ah, Agora, mas luz, é estranho. metaforicamente, Porque... ele... mas é Eu bizarro, também. porque eu escuto e não consigo falar. Mas é porque eu tava no Google, às vezes é por isso. É quando eu mudo. Eu mudei todas as configurações, mas não foi, desculpa, gente. não, tranquilo. Mônica, fica à vontade, tá? Se você quiser fazer esse bate-bola com a Raquel, quiser que ela responda no final, tá com você a palavra aí. Tá, tá bom, obrigada. Raquel, se você quiser ir respondendo, que às vezes é mais fácil, né? Primeiro eu queria agradecer a todos, agradecer o convite. É sempre bom voltar, poder estar no mestrado profissional, onde eu já fui professora, né? Então é um prazer. Legal saber que continua. Parabéns para os professores e também para a Raquel. Eu vou fazer algumas considerações, aí depois eu te mando o documento todo com algumas outras. Eu não vou ficar falando coisinha por coisinha, também para não cansar muito, tá? Assim, eu achei legal o seu tema, bem genuíno. É uma coisa que eu sou pediatra e trabalhava em UTI pediátrica, então eu sei bem, eu trabalhava numa UTI que tinha cirurgia cardíaca, então é uma coisa também que me preocupava muito, quando eu comecei a trabalhar com qualidade de vida. Também foi por conta disso, porque eu ficava muito pensando como que as crianças iam ficar depois da cirurgia. Eu era muito preocupada com isso, se elas sofriam durante todo o procedimento, né? E, então achei bem legal também. Acho que quem está no dia a dia acaba se preocupando com isso. Então, sobre a sua apresentação, eu achei que você falou bem. A única coisa que eu achei os slides um pouco longos. Então, se a gente ficasse tentando ler tudo que você estava falando, a gente meio que se perdia, né, ficar ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Talvez, como você falou bastante, você poderia só colocar em tópicos, e aí ficaria mais fácil até para você, só para você lembrar e aí ir falando, né? Outra coisa sobre a introdução, e mesmo no texto, assim, é uma coisa minha, talvez, né, você possa pensar sobre isso. Eu achei que você ficou falando muito. É importante falar do transplante, já que você vai querer ver, né, a qualidade de vida dessas crianças antes do transplante, mas talvez não precise ir tanto em detalhes sobre todos os procedimentos, mas tentar focar um pouco mais nessa parte do cuidado mesmo, né, que vai impactar na qualidade de vida. Então, falar, por exemplo, até citar tudo que é feito antes, no pré, e tudo que é feito no pós. Então, quanto isso, né, a criança fica tanto tempo internada, os pais têm que ficar juntos, é um cuidado, quanto que isso impacta, e aí para as pessoas verem, né, qual que é o peso da doença em si e de todo esse cuidado, que daí a pessoa começa a ter essa ideia, falei, nossa, realmente acho que a qualidade de vida dessa pessoa vai estar bem diferente, né? E no texto, vários momentos você fala assim, incontáveis consultas, incontáveis, muitos, e aí inúmeras avaliações. Talvez se você conseguisse, não sei se existe, né? Mas você colocar números, né? Para falar, a pessoa fica em média 3 meses internado, é uma coisa, né? Porque, e aí, ou não, são 3 semanas, são 3 dias, para dar um peso também maior para o entendimento de quem é leigo, o quão importante, né? É essa doença. Você fala também que longos períodos, então tá só para a pessoa ela entender melhor sobre isso, né?
Então, sobre a introdução, acho que era isso. Ah, também, quando você estava explicando, né, e aí falou que porque existem as crianças que são muito pequenas, né, que já nascem com cardiopatia congênita e vão fazer a cirurgia, todas elas nascem, né, mas vão fazer cirurgia muito pequenas, outros um pouco maiores, e aí tem essa questão da resposta, de responder o questionário, né, então se você conseguisse colocar também números, né, falar, olha, tantos por cento são até 6 meses, são até um ano, até 5 ou 7, ou depois maiores que 7, até para a gente entender, porque se elas forem muito pequenas, realmente elas não vão responder o questionário de qualidade de vida, né? Quem vai responder vão Estratificar, ser os né? pais. Se Tá. você conseguisse dar esse valor, até é legal. Daí você fala assim, ó, a partir de tal idade, a pessoa já pode responder o questionário, até para a gente ter uma visão. Ah, então, provavelmente, não adianta eu querer buscar um estudo com criança muito pequena que ela respondeu o questionário, porque não vai existir, porque não existe questionário para essa criança responder. E aí, se você olhar que a grande porcentagem são crianças muito pequenas, você já vai com essa ideia de que quem vai responder sempre vão ser os cuidadores mesmo, né? Tá. Aí no seu objetivo, né, você coloca que é sintetizar e elencar as evidências disponíveis sobre os índices de qualidade de vida obtidos através de instrumentos validados em pacientes pediátricos submetidos a transplante cardíaco. E aí você fala que, nos específicos, que é na fase pré e pós-transplante cardíaco. Mas depois, quando você mostra a revisão em si, na verdade você buscou só pré. Foi isso? Não, na verdade, eu busquei pré e pós, só que eu não encontrei nenhum que avaliasse pré. Eu só Uhum. encontrei eles avaliando a qualidade de vida no pós, Então, mas aí você achou que com isso, para você tinha que ser pré e pós. Era o seu. daquela população. Isso. Não podia ser ou. Não, botei E. Porque eu queria verificar naquela população que sofreu, por exemplo, a intervenção, o quanto que ela ganhou de qualidade e quanto que ela tinha. Ganhou, a gente acha, né? A gente vê que realmente ganha, mas assim, o que era a qualidade dela na fase pré e o que se tornou na fase pós. E aí eu não encontrei nada disso. Eu encontrava assim estudos que buscavam numa lista de transplantados e aí aplicava um instrumento, né? Talvez até por questão de logística e tudo mais. Mas você não vê eles tipo, no ambulatório, nas consultas pré-transplante, aplicando esse instrumento e depois comparando ele numa fase pós. Entendi. Então, o seu objetivo mesmo era saber qual que era o valor pré e o valor pós-transplante. Para que depois, por exemplo, se alguém fosse fazer uma análise econômica, pudesse usar. É isso? Isso, para poder agregar valor a essas análises econômicas, né? Porque aí você consegue ver o quanto de ganho ali realmente ele teve em quali, né? Já que a gente sabe que a sobrevida, né, tem aí mais ou menos uns 10 anos, a gente já consegue calcular isso. Uhum. Tá. O objetivo realmente então era o índice, né? Também, né? A gente acabou vendo também as dimensões que foram avaliadas, a gente viu também a gente conseguiu estratificar outras informações. Quem respondeu, em que fase mais ou menos que foi feito esse instrumento, porque a gente sabe que logo nos primeiros meses a gente tem mais intervenções, tem mais ocorrências de intercorrências e rejeição, então em que momento também foi aplicado aquele instrumento, se ele tinha 6 meses, ou 10 anos, ou 2 anos, a gente também deu uma avaliada nisso também. Tá, mas isso você não colocou em nenhuma tabela pra gente Não, ver. a gente não trouxe isso como objetivo, não. Foi só uma análise pontual mesmo. Mas aí você acha que, por exemplo, como o seu objetivo era realmente fazer essa avaliação pré e pós, né? Aí você não achou esse número pré. Você acha que agregaria, pelo menos, colocar numa tabela isso para até para as pessoas terem essa informação, né, no futuro? Falar, olha, então quer dizer que se eu for fazer um estudo econômico, eu vou saber, não tem, não vi, não tem estudos
pré e pós, por exemplo. Então, eu não vou conseguir comparar o pré e o pós. Mas se eu pelo menos tiver essa informação de quais são as escalas que utilizaram, quando que utilizaram, foi a criança que respondeu, foi o pai, talvez isso numa tabela, você acha que teria como fazer? Dentro desses 8 que a gente leu todos os resumos desse Uhum. estado, sim. Que agregaria alguma coisa? Acredito que facilitaria a visão, né? Como você falou, do pesquisador. Ele vai olhar e já vai ver ali, ó, não, fulano teve essa pessoa respondendo, teve esse score, e foi nesse momento. Acho que sim. Porque talvez, também não sei, né? Eu não fiz uma revisão, mas talvez existam alguns estudos mostrando só, por exemplo, assim, a carga da doença cardíaca em criança e talvez alguém, não no pré-operatório mesmo, mas seria outro estudo, né? Mas se eu fosse fazer um estudo econômico, eu poderia buscar se existem estudos só de avaliação e de qualidade de vida nas crianças com a doença, não no pré-operatório, né? Uhum. E eu talvez pudesse usar. Talvez você realmente, no mesmo estudo, avaliar o pré e o pós, não tenha, né? Aí, depois aqui também no resultado, eu tenho uma dúvida. Só também quando você coloca os autores aqui, todos, acho que você não colocou depois na referência todos eles, né? Os papers. Mas eu te mando aqui. Tá. Agora nem eu tô achando de que eu não Em fiz. três. Aqui. Porque você fez a triagem e aí você chegou em 22 artigos completos para ver elegibilidade, não é isso? Aí você excluiu 14. No, Isso. Aí sobraram 8 da, para a leitura do resumo. tá. Aí você colocou, então, esses 14 que estão aqui na tabela 4, no quadro 4, são as 14 que você excluiu? Isso. Por não ter avaliado a fase pré. Tá. E depois os 8 de baixo são os que você incluiu. Que eu consegui, que eu, na verdade, eu não incluí, né? Porque, na verdade, não teve nenhum incluído Mas tá, é o que você leu, que é o que passou chegou no para uma final. outra análise. Fase. Isso. Tá. Uhum. Então, que só ficou estranho. Quando eu li, eu achei que você coloca que são 22, tira 14, né? E aí esses 14 que estão no quadro 4. Talvez só especificar no quadro que são os que você excluiu. Porque você colocou como artigo selecionado. Eles estariam dentro dos 22, né? De repente, unificar o quadro? Você pode até separar, mas só colocar, só para entender que esses 14 são esses 14 que você excluiu, e aí depois ficaram os 8 que. Os 8 últimos, né? Hum? E aí na discussão você coloca, né, bem, né? Por que você não encontrou os pré? Porque normalmente as pessoas elas buscam de lista de transplantados e aí então, provavelmente elas pegam elas vão passar o questionário só no pós, é isso, né? E aí eles não tiveram a Isso. chance de passar no pré. Mas aí talvez, isso que eu falei, se você colocar mais informações para gente, talvez dos questionários e quando que foi que passou, tudo, e aí ver, né, tentar discutir como que será que as pessoas, então, discutir a importância de ter dessa avaliação pré e talvez, não sei, você, né, até colocar a sua experiência, como que numa UTI, porque às vezes a criança está na UTI, ou se ela estiver esperando na enfermaria, como que você poderia ir lá e passar esse questionário, colocar também um pouco da sua experiência na discussão. Sugestões, né, de como abordar. Já que eles estão nesse É, período de espera na fila de transplante, de repente está medindo nesse momento também. Talvez colocar alguma coisa e discutir por que será que não teve, né? Porque daí, talvez, como você ficou com 0 no final,
ou você, não sei, poderia para dar mais informação do seu trabalho, né? Acho que só para poder, já que assim, você chegou em 0 e você não mudou a pergunta, você manteve a pergunta. Mas pelo menos para poder, para não ter que mudar toda a metodologia, né? Acho que eram essas minhas considerações. Não sei se tem alguma, quer fazer alguma Então tá. pergunta pra mim. Obrigada. Obrigada, Ivan. Obrigada a você. Bom, resolvido já. E aí a gente escutou bem, deu certinho aí o microfone. Cristina, se estiver na escuta, a gente já pode passar para você. Tá Fica com bom, a sua palavra aí. ok. Bom, antes de mais nada, Raquel, muito obrigada, né? A gente se falou em alguns momentos aí. Obrigada por você ter me convidado a participar. Obrigado, Arne. Não é? Esse tema, né, que perpassa pela cirurgia cardíaca, para mim é um tema muito, muito caro, né? Eu fiquei aí no pós-operatório do INC, na UTI pediátrica, de 87 a 2004. E eu sempre costumava dizer que aquela sala ali onde as mães ficavam era muitas vezes a antessala do inferno, né? Porque a gente viu o sofrimento ali e uma mortalidade alta, enfim, durante esses anos todos. Então, foi um aprendizado de vida e a qualidade, né, de vida que a gente percebia ali empiricamente era realmente muito, muito ruim, né? E ainda nem se fazia transplante, né? Ainda era somente as cirurgias. É, então, eu gosto muito do tema, né? E eu concordo com a professora Mônica quando ela diz que é um tema altamente relevante. Eu li a sua dissertação, tem aí alguns pontos que eu posso te passar, mas não são nada importantes. Assim, de uma maneira geral, eu gostei muito do que você escreveu, né? Talvez você pudesse até ter encurtado um pouco na sua fala alguns pontos, mas o que você escreveu na parte introdutória, na parte principalmente da explicação dos questionários, eu achei muito interessante. Quem for ler a sua dissertação vai ser apresentado e vai entender nos questionários de avaliação de qualidade. Então, eu gostei bastante. Tá? Em relação ao teu trabalho em si, eu fiquei aqui pensando, né, que, na verdade, quando a gente trata alguém, a gente quer que essa pessoa se aproxime mais de uma vida normal. Vamos chamar de normal, né? Tudo que é normal, assim, a gente põe entre aspas, né? Porque tudo isso é muito relativo, claro, né? Então, eu fiquei imaginando por que você colocou como fator de inclusão os questionários terem que ter um questionário pré-cirúrgico. Na verdade, a gente sabe que era ruim antes e que depois pode melhorar, e essa melhora, a gente sabe, nós que trabalhamos com doença crônica, a gente sabe que a percepção de melhora ela vai variar ao longo do tempo, né? Até os 6 meses, mais ou menos, né? Estou aqui no mais ou menos, de acordo com os trabalhos que a gente lê, e aí, no caso, não de cirurgia cardíaca, mas de outras doenças crônicas, né? Quando você faz uma intervenção, existe todo um comportamento em relação àquela doença imediatamente após o procedimento, e depois de alguns meses isso muda, já é outra percepção. Então, também os questionários de qualidade de vida, eles também mudam de acordo com o tempo aonde esse questionário ele é feito no pós-intervenção. Então, eu fiquei imaginando, né, já que você teve muita dificuldade em encontrar artigos que tivessem exatamente o que você queria, se não valeria a pena você tirar esse teu critério, né, de inclusão, de ter que ter um questionário pré-cirúrgico. Entendeu? Eu acho que isso ia trazer mais informação, porque, sabe, a gente estaria comparando um muito ruim com alguma coisa que melhorou. Mas e se alguma coisa que melhorou, eu também posso comparar com uma criança normal, por exemplo. Não é? É claro que ela não vai ser. Eu imagino que um questionário de qualidade de vida de uma criança submetida a um transplante, que depois tem todo.
um sofrimento, né? Porque não acaba com o transplante, ela continua sendo uma pessoa que está sempre ligada ao serviço de saúde, ela nunca vai ter alta, né? Ela vai precisar fazer imunossupressão, ela vai ter ainda uma qualidade de vida não muito boa. Então, eu fico imaginando que comparar essas crianças com crianças que não têm nenhuma doença, talvez fosse o que sinalizasse para a gente, né, o quanto que essas crianças precisam do cuidado. Porque o que interessa, na verdade, é isso, né? É saber como é que elas estão vivendo agora e o que pode ser feito de bom para ela. Se você não quiser fazer um estudo de econômico, né? Porque eu acho que não é isso, né? Não me parece isso. Eu acho que você está mais para ver mesmo a qualidade o quanto que aquela intervenção trouxe de melhora para as crianças. Então, acho que o quanto ela melhorou, eu acho que pode ser comparado com crianças normais, e isso ia te facilitar muito, porque ia permitir que você tivesse algum resultado para você colocar, entendeu? Porque senão fica parecendo que você não tem nada a dizer, quando na verdade você tem muita coisa a dizer. Entendeu, Raquel? Então, eu te daria essa sugestão, porque Entendi. eu estava contando aqui os seus trabalhos, eu acho que se você não excluísse, né, o teu critério C, você teria aí uns 5, 6 trabalhos que daria para você levantar a tua discussão. Não sei, entendeu? Você quer falar? Pode falar. Eu ia perguntar se, assim, a ideia era comparar justamente o que aquela população ganhou com o transplante. Mas Uhum. aí eu poderia também inserir esses que você está falando, de repente não tirar o pré-transplante, mas incluir também aqueles que só consideraram o pós nos objetivos, ou não? Assim, você considerar o quanto melhorou, aí você vai te dar muito mais trabalho, é a minha opinião, tá? Porque você vai ter que levar em consideração a idade de cada criança, porque cada criança responde ao questionário de uma maneira, dependendo da faixa etária, não é? Você pegou de 5 a 17, isso é um leque gigantesco, até em questões cognitivas, não é? De saber se expressar, etc, etc. Então, você teria que ter uma métrica muito amarrada para isso, para você comparar o pré com você não teria como comparar um grupo um artigo que tratasse de crianças de 5 a 10 anos com um artigo de crianças, de adolescentes de 15 a 17. Então, aí, se você for fazer isso, eu imagino que vai te dar um trabalho muito grande, entendeu? Nessa análise mais detalhada. Ao passo que, se você partir do pressuposto que, eu acho que todos nós partimos desse pressuposto, que a cirurgia, o transplante vai fazer com que ela pelo menos permaneça viva, não é? Teoricamente já é um grande ganho. A partir do momento que ela está viva, quanto que ela ainda tem de pior quando comparada com uma criança normal, por exemplo? E o que eu preciso fazer aí no meu pós que possa alavancar melhor a qualidade de vida dela? O que eu posso fazer? Eu posso alargar espaçar as consultas, eu posso ter um trabalho na escola voltado para criança com doença crônica e essa criança ter um atendimento diferenciado. O que eu posso fazer, o que eu posso sugerir para que essa qualidade de vida melhore, na verdade, melhore. Eu sei que isso muda um pouco o que você tem na sua cabeça, mas eu acho que talvez fosse o que fosse possível, até para você trazer para a sociedade, né? Porque, na verdade, todo trabalho implica em trazer alguma coisa de bom, né? Para a comunidade que a gente estuda. Talvez isso, entendeu? Não sei, estou só jogando aqui algumas coisas, tendo em vista que você, apesar do esforço que você fez, eu sei que você fez, você encontrou alguns trabalhos e você até levanta uma discussão desses trabalhos, né, que acaba ficando infértil porque você não encontrou o que você queria encontrar, quando na verdade não, eles são ricos, entendeu? E se você tivesse tirado esse item C, talvez você pudesse levar essa discussão um pouco além. Não sei, tá? Você pensa aí com a Arne.
O Eu que estava você até acha? comemorando agora essa pesquisa de biópsia líquida para monitorar a rejeição, né? Aí você já tem Isso. mais um ganho aí futuro, se Deus quiser. Pois é, entendeu? Então, assim, a partir do que você sabe, né, da vida deles, que ficar fazendo biópsia, né, miocárdica, de tempos em tempos, e ter que internar, e ter que tomar imunossupressor, e não poder, sabe, viver como as outras crianças vivem, porque elas são mais restritas, etc, etc, etc. Que você, se puder, o que puder ser feito para melhorar essa qualidade é o que interessa. Não sei, tá? Agora, assim, eu não vou me estender demais. Eu acho que é difícil, né? É difícil a gente fazer um trabalho e fazer um trabalho como esse, que tem tantas nuances, né? Tanto detalhe, né? Que é uma criança que é transplantada, tem muito detalhe, tem muito sofrimento antes, tem a doença cardíaca grave antes, tem se bater diante da morte. É uma família estressada que estressa a criança, é uma criança que, enfim, é um sofrimento, eu imagino, né, uma qualidade de vida quase que inexistente, né? Só uma pessoa muito resiliente consegue segurar isso. E o que tem de melhor depois, né, é estar vivo e com alguma esperança, né? E aí, como é que eu vou fazer essa pessoa viva ter uma qualidade melhor? Acho que é por aí. É isso, tá? Parabéns pelo esforço, pelo teu trabalho. Acho que é isso, Ivan. Bom, perfeito. Eu tenho também mais alguns comentários, né, adicionais, mas eu acho que vão bem em linha já do que Mônica comentou e Cristina também, viu, Raquel? É, acabou ficando difícil, né? Eu fiquei, assim como Cristina, fiquei pensando em alternativas aqui, né? De como ter uma inclusão melhor dos resultados para você ter alguma discussão, né? No início até eu vi o resumo e eu tinha anotado aqui, olha, você tem que descrever melhor os resultados, né? Mas depois a gente vê que, na verdade, não tinha, né? O resultado de fato não tinha, você não conseguiu incluir, né? Então, assim, eu concordo com a Cristina, quem sabe uma revisão desse critério, né? Porque se você pensar essa coleta pré-pós, ela acontece muito no sentido de um ensaio clínico, uma intervenção que você está testando, um novo medicamento pré-pós, e aí você verifica, né? A gente está em um contexto que, de fato, não vai ter um ensaio clínico, né? A não ser que seja uma nova técnica, algum novo dispositivo, ou um novo imunossupressor. Fora desse contexto, vai ser difícil mesmo você encontrar algum estudo que tenha o pré e o pós, né? Mas eu acredito, né? Aí é especulação mesmo, que eu não fui a fundo, mas acredito que exista algum estudo que tem algum indicador, se não um indicador perfeito, baseado aí no EQ5D, mas algum indicador de qualidade de vida que você possa ter alguma discussão, né? E aí a gente pode trabalhar nessa inferência mais histórica, né? Ou indireta. Olha, você tem uma qualidade de vida que geralmente é um padrão melhor do que o que você vê antes, né? Do transplante. Então você pode ter esses estudos pré e pós, não da mesma pessoa. Então, você de fato não vai ter essa medida de ganho relativo, né? Mas que eu acho que de fato não vai existir, porque a gente está num contexto aí que não há de fato uma demanda para ter essa pesquisa, né? Mas aí, Raquel, antes disso, né, o que que eu recomendaria? Porque aí eu tentei, né? Eu vou tentar fazer alguns testes, porque eu via na sua busca alguns filtros que eu questionaria, até, por exemplo, o uso de revisão sistemática. Até quando você for fazer um filtro com revisão sistemática, o ideal é usar um outro filtro que o PubMed tem, que é baseado lá naquela proposta do Clinical Queries, porque esse tipo, o filtro tipo, né, revisão sistemática, não sei se ele já foi ajustado a equivaler também esse filtro do Clinical Queries, aí pode ser ok. Mas geralmente esse filtro, quando a gente coloca tipo de publicação, ele é um pouco ruim. É melhor a gente usar filtros que realmente busquem, né, no título, no resumo, algo a ver. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que eu fui testar, né, a estratégia, eu não consegui reproduzir. Nenhuma delas eu não tive resultado, né? Não cheguei nem naqueles primeiros lá que você tinha. E, e aí eu vi que você tem mais de uma, mas na verdade eu não consegui ver a diferença, né? Todas elas estão basicamente aqui com. Eu não vi variações, né? Não consegui identificar exatamente quais as variações. Aí isso é algo que você pode até responder, tá? Fica a minha dúvida A aqui. estratégia de busca?
Isso, lá São no duas. apêndice, né? Isso, a primeira a gente utilizou para fazer a busca do overview. A gente Perfeito, queria verificar, a gente botou filtro de revisão sistemática justamente para verificar se havia uma outra revisão sistemática nesse sentido. perfeito. E aí a É, gente aí teve eu 3 só resultados como recomendaria. resposta. Aí depois foi feita a busca para a revisão, que a gente tirou o Perfeito. filtro de revisão sistemática e seguiu com os outros escritores. É, o que eu quis dizer que eu não entendi é porque em ambos, né, você tem três versões, né? Por exemplo, PubMed, aí você tem três versões da estratégia. Só que eu não consegui identificar o que que muda em cada uma delas. Aí não sei se você tem de pronto já essa resposta. Você tem, por exemplo, PubMed, o Bireme também, né? Para cada uma delas você tem sempre É porque tem três alguns caixas, né? descritores que não são aceitos, por exemplo, no outro, na outra base. Não, é, isso ok, mas, por exemplo, tem um quadro PubMed, e aí tem esse quadro do PubMed está dividido em três estratégias, né? Deixa eu E abrir aí eu aqui não para consegui identificar o que que tinha de. As duas, por exemplo, parecem iguais, as duas últimas, né? A de cima parece um pouco diferente, mas aí eu não consegui. Mas o fato é que alguma questão aqui, não sei se é algum parênteses, algo assim, não está me permitindo reproduzir. Tá, vou A de ajustar. cima, ok, compreendo, só que eu recomendaria fortemente usar, em vez desse filtro de tipo publicação, usar esse do Clinical Queries. Se não me engano, é SB. Eu posso buscar, tá? Ver se posso mandar depois anotado. Seria um filtro melhor do que esse do tipo, tá? Tipo publicação, a gente pode perder alguma coisa. E esses filtros do Clinical Queries, eles já estão por trás, eles vão além, não é só o tipo de publicação, eles procuram se no título tem revisões temáticas, no resumo, fica um pouco mais sensível, tá? Mas aí enfim, recomendaria dar uma revisada também nessa apresentação, porque de qualquer forma, tanto a de cima quanto a de baixo eu não consegui, tá? Não consegui Você trabalhar diz o para testar. apêndice A ou o apêndice B? E o B também, coloquei. Aí eu não sei, deixa eu ver se eram com todas as três. Eu coloquei uma, eu não consegui. Deixa eu ver se era alguma coisa de uma dessas três que eu não consegui. Mas também não consegui. Então, tanto do A quanto do B, né? Não sei se eu tento todas as três aqui. Também não sei se não sei dizer o que que é aqui. Ele não informa o que que tá. Enfim, eu chego a zero resultados aqui. Não consigo chegar na proposta, né? Mas, enfim, o que que eu, além de relatar, né, de uma forma aqui que a gente consiga reproduzir também, eu recomendaria fortemente considerar essa sugestão da Cristina nesse sentido, né, de ter alguma discussão. Senão é exatamente o que a Cristina falou, você tem todo um trabalho, tem toda uma discussão, né, a gente vê aqui que teve toda a apropriação, né, do tema, é um tema importante, interessante, e aí a gente chega nesse resultado de não ter nenhum dado, né? E na verdade não é que não tem dado, ele não tem exatamente nesse formato, mas eu acredito que exista, né? Possa existir algum dado útil, né? Até passo para você essa pergunta, se dentro do que você deu, nesse sentido, né? Se chegou a enxergar o que pudesse ser interessante, né? Mesmo que não fosse no pré e pós, né? Só no pós ou só no pré-transplante, se você acha que tem alguma evidência de valor nesse sentido. Sim, foi o que a gente trouxe na discussão, né? A necessidade de estudos que fizessem o acompanhamento da qualidade de vida no pós, se for o caso também, durante a estratificação dessa evolução da criança, né? Não só naquele momento imediato, mas em toda a fase de desenvolvimento da criança também. A questão também de você padronizar e criar instrumentos específicos para cada faixa etária também interessante. A gente pegou. E a questão da fase pré é porque era para avaliar o que aquela população específica ganhou, né, com o transplante. Lógico que ele vai ganhar qualidade de vida, mas. E comparar também populações que tinham já um pré pior do que outras também, que a gente tem vários tipos de pré
né, dentro dessa lista de transplantes, né? Não, nem todos estão tão ruins, eles têm uma variação ali também de qualidade de vida do pré. Mas no pós, a gente trouxe isso, por exemplo, essa questão de o que cada um considera qualidade de vida. Por exemplo, adolescente considera uma jogar bola, namorar e ir no cinema. E o outro, já a criança menor, ele poder mamar, para ele já é um ganho. Ou então o cuidador, isso foi bem interessante que a gente achou nesses estudos que a gente colocou lá na discussão. Perfeito. Eu acho que eu tinha mais. Bom, seria principalmente essa questão, para você também. A gente vai conversar ainda, né? Mas acho para você conversar com a Arne também, verificar o quão interessante seria essa flexibilização, um pouco em linha com o que Cristina, Mônica também, né, sugeriu, de certa forma, nesse sentido, que acho que é o que está dificultando aqui, né? Ter algum resultado para realmente discutir esse critério tão restrito, né? Pode acabar inflexibilizando teu trabalho. Hein? Eu acho, eu não, deixa eu até pegar meu roteiro, mas pelo que eu me lembro, a gente vai já para nossa sala de discussão, né, Arne? Ou eu abro já para você? Como é que. A gente tem feito, é facultativo, na verdade, mas geralmente tem aberto para o orientador comentar e depois tem a discussão separado, né, com a Raquel excluída, e aí volta no final com a decisão. Mas geralmente a gente tem aberto para eu comentar, se puder. Pode comentar então, fica à vontade aí, depois a gente entra Então, na sala reservada. quero agradecer, né, os comentários dos professores, da Ivan, Mônica, Cristina. O que eu, assim, compartilhar um pouco a reflexão, assim, né, esse, essa questão do resultado negativo, né, você não achar um resultado na revisão. A gente tentou se manter, né, naquele protocolo, né, que a gente definiu no início, tá, para não mudar a regra do jogo, mas ao mesmo tempo, o que eu fiquei com a impressão, né? Deixa eu contar um pouco da história, como é que foi. A Raquel trouxe esse tema, que eu achei bacana, assim, no sentido de mestrado profissional, né, que é um tema com que ela trabalha, né, então foi uma demanda dela. É um tema com que eu nunca tinha trabalhado enquanto pesquisador, assim, transplante cardíaco pediátrico, né. Então, o que eu que meio que coloquei isso assim, até tem que ter algum comparador lá no início da nossa discussão, né? Não só descrever a qualidade de vida no pós-transplante, tentar comparar com algo, né? Então, eu meio que com essa visão assim da epidemiologia, da ATS, assim, a gente não, eu já tinha adiantado assim, que a gente não ia provavelmente encontrar ensaio clínico, mas pelo menos um pré e pós, né? Então, eu que meio que inseri isso. Na verdade, eu acabei inserindo um problema depois, né? E o que que foi. O que eu pensei depois lendo, que a gente leu os estudos no final, né? O insight que eu tive assim é que eles não querem saber disso, assim. Tudo bem, tem essas dificuldades todas, né? Que a gente discutiu ali, que também dificultam, né? Ter esse tipo de análise, né? Mas talvez um outro motivo seja que eles realmente aquilo que o Cristina colocou muito que eu vinha pensando desde essa época, desse final, assim, da leitura dos artigos. E eles querem, na verdade, comparar com o normal, ou com outras doenças crônicas, assim, isso a gente vê em algum desses artigos que a gente leu na íntegra, né? Eles não querem comparar com o PrEP, fiquei me perguntando por quê, né? Porque não é algo que eu vivencio, né? Mas talvez por ser a última alternativa ali, o transplante é a última alternativa e você não tem, não vai ter um comparador, uma outra intervenção para substituí-lo, né? Então talvez seja alcançar o máximo possível dessa qualidade de vida dentro da limitação. E aí é super difícil porque é heterogêneo, né? Então, tem um artigo que explora um pouco isso, fatores preditivos disso, né? Do pré que vão influenciar no pós, né? Teria que estratificar pela idade, né? E tem questão da patologia de base. Tem um monte de questões ali que dificultam uma certa homogeneização dessa população. Mas o que eu estava pensando aqui como solução, e vocês todos colocaram isso, e que talvez seja um encaminhamento interessante, seria que eu já vinha tentando discutir aqui, mas também a gente não teve fôlego para inserir isso tudo, né?
é tentar, mesmo que mantendo o critério da revisão, tentar descrever o que foi achado com mais detalhes, algumas sugestões que apareceram aí na banca, né? Você ter tabelas descrevendo os resultados que foram encontrados, pelo menos nesses artigos que cumprem todos os outros critérios de elegibilidade, mesmo que não cumpram esse do comparador. Porque o que a gente viu que esse comparador que realmente eliminou todos esses artigos na etapa final, né? Então, pelo menos eu acho que enriquecer mais se tivesse a descrição desses outros resultados que são interessantes, mesmo que o artigo não tenha cumprido todos os critérios de elegibilidade. Isso que eu pensei como solução, para não mudar o protocolo, né? É, é. Então é isso. Basicamente, eu achei, assim, eu anotei todas as considerações aqui, também vou passar para a Raquel, para a gente. Aí do filtro de revisão. Isso aí, eu também uso o filtro Clinical Queries, esse passou, assim, não tinha percebido, foi essa overview que a gente fez no início, só para ver se tinha outra revisão, para não duplicar esforço, né? E a gente vai testar essas estratégias e verificar, bater tudo certinho antes de finalizar para verificar esses problemas, né? Mas é agradecer as contribuições aí, eu vou verificar depois também com ela. Perfeito. Eu vou gerar aquela sala breakout room, né? E aí vocês vão ter que aceitar, tá? Deixa eu só criar aqui. Oi, voltando. Raquel, tá na escuta aí? Assim, vocês demoram muito. Tá uma discussão boa aqui. Bom, a gente conversou bastante, né? Não tem dúvida da importância do trabalho, da relevância de toda a apropriação. A gente só ficou com alguma ressalva em alguns ajustes. Então, a banca discutiu, conversou bastante, um pouco pontuado aqui no que já foi apresentado para você, e viu essa necessidade desses ajustes, tá? Então, a gente concordou, né, pela aprovação, você tá aprovada, mas não aprovada com asterisco, aprovada com ressalva aí, que você tem um prazo, né, a gente discutiu bastante sobre isso também, um prazo de até 60 dias para organizar os ajustes que a banca sugeriu. Uma das questões a gente discutiu aqui, a gente passa depois com a ata, né, mas o Arne estava junto discutindo, mas foi trazer para os resultados dessa discussão maior desses estudos que, apesar de não terem avaliação pré, tem algum dado, algum achado importante, Agregar. né? Então, não é nada novo, né? Tá dentro do que você já viu. Então, a gente considerou que é factível, tá? É só uma questão de realocar e você ter um resultado aqui mais factível a todo o trabalho que você teve, né? E toda a apropriação que você teve, não fugindo assim do protocolo, né? Que tem uma questão também do protocolo de pesquisa, as decisões acabam impactando aqui no resultado, mas a gente achou interessante. Então é isso, tá? A gente parabeniza e a secretaria deve enviar depois, né, a ata com a nossa recomendação. Vou passar isso para a secretária, para o Arne também. E seria essa nossa indicação. Você pode conversar com a Anne depois como ajustar aí, como trabalhar nesses 60 dias. E cuidado, né? Os 60 foi uma briga aqui, uma discussão, porque a gente considerou esse período conturbado, né? Tem Natal, tem recesso, então não daria para dar menos, né? Porque a gente sabe que já vai ficar difícil. Então, você conseguiu prolongar aí para você ter também possibilidade de fazer bem, né? Esse ajuste e ter um resultado bacana. Tá ótimo. Muito Deixa aberto obrigada, para gente. você, Arne, também. Quer fazer um comentário? Enfim, tá aberto agora, tá? Falar primeiro, Ana? Pode falar. Não, pode falar, que depois eu comento rapidinho. Tá ótimo. Queria agradecer, né? Eu tive a sorte de ter a banca na qualificação e na defesa, e foi legal que a gente conseguiu acompanhar o desenvolvimento do trabalho, né, desde o princípio. Foram anos conturbados, né? Meu mestrado começou realmente no meio de uma pandemia. Dentro dessa pandemia, eu ainda engravidei, né? Tive Maria Alice, mas mesmo assim seguiu aí adiante.
agradecer todos os comentários, acho que todas as colocações de vocês vão ajudar bastante a melhorar e a finalizar esse trabalho. E eu vou me empenhar, então, nesses 60 dias aí para pegar uma dissertação completa para vocês. É isso. Eu quero agradecer a banca pelas contribuições, parabenizar a Raquel e vamos tentar terminar aí até antes, né? O quanto antes, se puder ainda em dezembro. Você já tirar aí e fazer bem factível, né? Que a gente estava discutindo, fazer essas melhorias que vão ter impacto, vão refletir melhor tudo que foi encontrado, foi visto ao longo do trabalho, né? A ideia é essa, que é aproveitar o máximo do trabalho que já foi feito e tentar divulgar, né, isso, né? Transmitir esse conhecimento que já foi, que a gente, né, conseguiu ver aí com essa pesquisa, essa revisão. Acho que é isso. Parabéns, Ok. Raquel. Felicidades para você. Parabéns, parabéns a todos. Felicidades. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Arne. Obrigado, Cristina, Mônica, Então, Ivan. não sei se pela formalidade, eu declaro encerrado, então, a banca. E um bom final de tarde a todos e a todas aí. Para vocês também. também. Obrigada. Tchau, Até a pessoal. Obrigada. próxima. Você Até também. logo, Ivan.